Olá! Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. Nós estamos fazendo uma série de vídeos de direito societário para você que é amante desta matéria. Na aula passada, nós falávamos sobre as sociedades não personificadas. E hoje nós introduziremos os senhores no estudo das sociedades personificadas, em especial a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Será um prazer tê-los conosco hoje. Não saia daí. Na aula passada, nós falávamos sobre as sociedades não personificadas. Essas sociedades que não possuem, portanto, personalidade jurídica, não têm registro na junta comercial. E são dois os nossos tipos societários, a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Na aula de hoje, nós começaremos a falar sobre as sociedades personificadas, aquelas que possuem personalidade jurídica, têm registro na junta comercial. Podem, portanto, contratar e ser contratadas, podem demandar e ser demandadas. E o primeiro tipo societário previsto no nosso Código Civil é a sociedade em nome coletivo. E a sociedade em nome coletivo é caracterizada por possuírem sócios de responsabilidade solidária e ilimitada. Mas vale lembrar que existe sempre a responsabilidade subsidiária, aquela do artigo 1024. O que vale dizer? O credor, antes de postular a ação contra o patrimônio pessoal dos sócios, deve demandar, em primeiro lugar, o patrimônio social, para somente depois avançar sobre o patrimônio particular dos sócios. E aí, nesse caso, a responsabilidade é ilimitada. O credor saciará todo o seu ímpeto de crédito, esgotando todo o patrimônio do sócio em particular, o tanto quanto for necessário e o tanto quanto houver de patrimônio deste mesmo sócio. Dito isso, nós avançamos para as duas outras características fundamentais do tipo societário em nome coletivo. Somente sócios, pessoas naturais, podem tomar parte no quadro societário. E também somente sócios podem ser administradores. O contrato social, portanto, a sociedade em nome coletivo é também uma sociedade contratual. Está previsto as suas cláusulas no artigo 997, aquele artigo que nós já falamos nas aulas anteriores, que está encartado no capítulo atinente às sociedades simples. Então tem lá todos os requisitos, todas as cláusulas que devem ser obedecidas para o perfazimento desse tipo societário. E, em especial, quanto ao nome empresarial, as sociedades em nome coletivo vão adotar firma, justamente porque os sócios fazem a sua responsabilidade de forma ilimitada. Uma observação importante é que os sócios podem, entre si, responsabilizar-se limitadamente, mas essa regra é interna, é entre os sócios. O credor não tem nada com isso, então ele pode postular ilimitadamente com todo o patrimônio dos sócios e aí depois os sócios, se houver essa regra interna, podem entrar de regresso um em face do outro. É importante ainda que vocês tenham em mente e sempre na cabeça de vocês que nos casos omissos, ou seja, naquilo que faltar normatização para as sociedades em nome coletivo, nós nos socorreremos das normas das sociedades simples. Lembrando que as sociedades simples são como água e óleo em relação às sociedades empresárias. As sociedades empresárias são aquelas que se organizam conforme o 966. Já as sociedades simples são aquelas que não se organizam desta maneira. Então nós temos lá no meio do capítulo que trata do direito de empresa, normas das sociedades simples, que são água e óleo em relação às sociedades empresárias. Mas, em razão da vastidão, da enorme normatização feita pelo legislador, no quesito sociedades simples, todos os tipos societários das sociedades empresárias
vão se socorrer das normas da sociedade simples. Isso vale para sociedades em comum. Faltou norma para disciplinar sociedades em comum? Corre lá na sociedade simples para compreender, para suprir a omissão. Ocorreu mesmo com relação às sociedades em conta de participação? Corre lá no capítulo atinente às sociedades simples para nos socorrermos dos casos omissos. E assim não poderia ser diferente com a sociedade em nome coletivo. São apenas alguns artigos, do 1039 até o 1044. Faltou norma para disciplinar uma determinada questão, nós devemos nos socorrer das normas das sociedades simples. E em razão desta possibilidade aí de uma responsabilização ilimitada dos sócios, do patrimônio pessoal dos sócios, nós temos que, em caso de falecimento do sócio, não há a automática substituição da figura desse sócio da sociedade de nome coletivo pelos seus sucessores. Os sócios que já fazem parte do quadro societário podem não querer que um sócio novo, um herdeiro do sócio falecido, assuma o posto no quadro societário. Isso porque a responsabilidade é ilimitada em relação a esse patrimônio do particular dos sócios. Passando agora para o estudo das sociedades em comandita simples. As sociedades em comandita simples vem logo em seguida, no 1045 e artigos que se seguem. Elas se caracterizam por existir dois tipos de sócios. Os sócios comanditados, que são chamados de coitados, porque respondem ilimitadamente, e os sócios comanditários, aqueles que não são otários e, portanto, respondem limitadamente com o seu patrimônio pessoal. Então, nós temos lá dois tipos de sócio. O contrato social deve prever expressamente quem são os comanditados, quem são os comanditários. O que vale dizer? Quem vai responder ilimitadamente, quem vai responder limitadamente. Se não houver essa diferenciação, pode o sócio que queria responder limitadamente, pode ser compelido a responder de uma maneira ilimitada. Então veja, nós temos aí, grosso modo dizendo, que nós temos um sócio que é o comanditado, que pratica atos de gestão. Ele é que vai comandar a sociedade em comandita simples, também conhecida como amandita, para você não esquecer, hein? A amandita simples e a amandita por ações. Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas o sócio comanditado pratica atos de gestão. O sócio comanditário é aquele que é o investidor. Ele tem poder de fiscalizar o que está ocorrendo na sociedade empresária, na comandita simples. Mas ele não pode praticar atos de gestão. Se ele praticar atos de gestão, ele passará a responder ilimitadamente, o que é um perigo e o que é justamente o que ele não quer. Uma observação importante: é bem verdade que o sócio comanditário não pode realizar atos de gestão, mas em casos determinados, específicos, ele pode atuar sim como procurador do sócio comanditado. E isso não vai eliminar esta regra de que o sócio comanditário responde limitadamente. Então vamos lá. A sociedade em comandita simples possui esses dois tipos de sócios que estão previstos no contrato social. As regras para a composição do contrato social, daí dizer que se trata, a comandita simples, de uma sociedade contratual, que tem como ato constitutivo um contrato social, terá como nome empresarial a firma. A firma é sinônimo de responsabilidade ilimitada dos sócios. Você se lembra que quando a responsabilidade é limitada, utiliza-se denominação. Remeto vocês à aula de nome empresarial que nós temos aqui no canal do Tabelião, para você se lembrar que o nome empresarial se divide em firma e denominação. Nas comanditas simples, adota-se firma. E a composição do nome empresarial se fará apenas e tão somente com os nomes dos sócios comanditados.
aqueles que são coitados. Se um sócio comanditário, que é aquele que tem responsabilidade limitada, fizer parte na composição do nome empresarial, ele, comanditário, terá que responder ilimitadamente. É uma punição que se dá a esse sócio comanditário. Lembrando ainda, como já falamos agora há pouco, nos casos omissos, naquela parte do capítulo que trata das comanditas simples, se faltar alguma normatização, nós devemos nos socorrer do capítulo que trata das sociedades simples. E é muito importante ressaltar que os sócios comanditados, aqueles que respondem ilimitadamente, somente podem ser pessoas naturais. Já os sócios comanditários podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Vamos fazer um breve parênteses aqui para ressaltar para vocês que a sociedade em comandita por ações também é uma sociedade mista, que possui sócios comanditados e comanditários. Mas as sociedades em comanditas ou amanditas por ações são estudadas no seio da Lei de SA, a Lei 6404 de 1976. Se você gostou desta aula, não hesite em compartilhá-la com os seus amigos. Faça a sua inscrição agora no canal do Tabelião. Você sempre será muito bem-vindo aqui. Aproveito ainda para convidar todos vocês a me acompanharem nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Procure por Breno Dores. A gente se vê logo mais na próxima aula. Até mais! Tchau!